Fala galera do Rotina Trader, mais uma análise do mini índice para vocês. Bom pessoal, aqui no começo do dia, né, se a gente avaliar juntamente aqui com o dia anterior, se a gente observar aqui com o dia anterior, ó, então ele deixou esse topo aqui, tá? 88 ali mais ou menos e 200, arredondando. Hoje, né, o mercado, o que ele fez? Ele abriu aqui já em baixa, né, deixando esse candle forte aqui de baixa, tá ok? Esse candle aqui forte, bastante volume também já no começo do dia, no primeiro candle. Aqui, né, só por esse candle, essa pressão vendedora, né, e tudo mais, já poderia ter um pensamento aqui de compra, tá? Aliás, de compra não, desculpa, de venda. Nessa região aqui entrava pelo candle de barra elefante, tá bem? Candle de barra elefante. Deixa eu tirar aqui essa média de 8, deixar só a média de 200. Beleza. Aliás, vou adicionar aqui, deixa eu ver. Excluir. Tá, azar. Deixa sem mesmo. Beleza, pessoal. Então, o que acontece? Se a gente observar... consegui adicionar de volta. Deixa eu mudar para de 20 aqui, porque a gente não estava numa forte tendência. Beleza. E aí, o que acontece, né, pessoal? Quem entrasse aqui até poderia pensar, né, em pegar, por exemplo, uma retração e tal, desse valor aqui, ou até lá em cima. Vamos ver se bateria. Bateu aqui na 50%, tá? Poderia operar dessa forma, ok? Não é muito do meu estilo, mas poderia. Eu não gosto muito também de operar abertura, tá? Depois aqui ele fez, né, esse fundo aqui, tá? Voltou a subir, fez um topo, fez um fundo maior que o anterior e aqui renovou a máxima e renovou com bastante volume, inclusive, tá? Atravessando a média de 20. Quem tivesse entrado nessa região aqui, ó, se a gente tivesse posicionado, ó, uma Fibonacci, ó, mesmo que tivesse sido pelo corpo, tá? Mas vamos fazer pela sombra. E seria até bem redundante, né? Fechar bem próximo lá aquele topo. Infelizmente aqui teria levado um stop, tá? Teria sido estopado aqui nessa região. Vamos ver aqui então quanto que daria. Se tivesse entrado direto do pivô, olha aqui. Teu alvo aqui poderia ser 445, mas ao mesmo tempo teu stop foi 540 pontos, né? Foi um stop pesado para quem entrou em rompimento de pivô aqui, tá? Claro, né? Também teve tanta porrada aqui, também teve a média de 20, né? Que tinha sido rompida, meio que estava sinalizando, mas acabou não se concretizando, tá? Então nessa primeira fase aqui, acabou que deu ruim. Se fizesse aqui no rompimento, ó, dessa região aqui também que se formou, entrasse vendido, tá? Poderia sair próximo à média de 200 ali. Mas aí tem que ver, né, que justamente o stop era lá em cima, tá? Era um stop caro aqui nessa região, tá bem? Stop bem caro ali. Então até essa parte aqui da manhã das 11h30 ficou um pouquinho complexo. Então o mercado foi, testou aqui a média de 200 depois de novo, né? Aliás, de novo não, a primeira vez, tá bem? Testou a média de 200, não conseguiu ultrapassar ela aqui nessa parte. E aí a gente poderia visualizar, ó. Olha, fez aqui um pullbackzinho na de 20, voltou a subir. Esse topo aqui já é maior que o anterior, né? Já é maior que o anterior ali. Se a gente quisesse observar também... Aliás, nem vou usar isso aqui. Deixa eu deletar. A gente poderia visualizar, ó, tinha um oco aqui também nessa região. Tinha um oco nessa região aqui, né? Ombro, cabeça, ombro, invertido, tá? Então a média aqui virou, aqui fez um pivô, ó, pivôzinho de alta aqui, tá? Peguei a ferramenta errada. Aqui. Pivôzinho de alta, tá? Até ali. E aí a gente já consegue projetar uma FIBO, olha lá. Tá? Então aqui deu uma boa operação. Ó, stopzinho curto, alvo maior. Vamos ver quantos pontos deu isso aqui. Ó, entradinha ali, alvo lá em cima. Mesma coisa, rompimento de pivô.
Stop aqui, ó, 240 para 485 pontos. Tá? Praticamente pagava o stop que foi levado ali anterior. Tá? E ainda assim foi e buscou o quê? Buscou a média, né? A média não, buscou a resistência do dia anterior, que era uma das regiões de saída justamente no pivô que tinha sido traçado antes. Tá? Então acabou batendo lá naquela região novamente. Ó. Quem tivesse espichado a operação um pouco mais ainda, teria passado um calorzinho aqui, né? Mas quem tivesse pichado mais ainda teria pegado 580 para um stop de 240 pontos. Tá legal? Depois ele bateu então lá em cima, fez um topo duplo, né? Ó, topo, topo. Bem desenhado, né? Olha só, bem desenhado. E aí ele começou a rejeitar, ó. Começou aqui tanto a subir, ó, andar de lado praticamente, tá? Deixando bastante sombras ali, a média começou a virar, média de 20 virando. E aí aqui nessa região também era possível de pegar, né, esse rompimento dessa LTAzinha aqui. Ou bandeirinha, tanto faz. Tá? Vou excluir isso aqui e vou deixar uma bandeira de baixa. Ó, poderia ser uma bandeirinha de baixa, sem problema nenhum. Claro, né, esse candle aqui ficou longo nos 5 minutos. Aqui teria que ser uma entrada, né, antecipada. Quem antecipou, entrou. Quem deixou alongar muito o candle, não entraria porque tinha média de 200 pela frente, tá? Não entraria porque tinha média de 200 pela frente. Vamos ver aqui. Ó, aqui dava para pensar, né, justamente, deixa eu adaptar aqui. Ó, se tivesse observado essa bandeirinha aqui, no 1 minuto, poderia ter entrado aqui, ó. Tá? Era um pouco alongado, tá? Vamos marcar aqui essa região. Vamos botar aqui a venda, posicionar mais ou menos nessa região. Ó, poderia ser no rompimento daquele topo, daquele fundo ali, tá? Nosso alvo aqui era lá embaixo. Tanto que bateu. E o stop acho que já está na região. O stop já está na região ali. Beleza, vamos voltar para o 5 aqui para ver onde teria sido a entrada nos 5 minutos. Teria sido antecipada para praticamente metade daquele candle. Tá bem? O problema ali, claro, né, que a gente pode calcular aqui também se quiser, ó, se usar a média de 200 tivesse saído em cima dela, teria saído mais ou menos aqui, ó, 255 pontos. Tá? Teria ficado um pouco caro demais. Mas aí também esse stop, deixa eu ver, o stop era lá em cima. Stop era ali em cima. Para quem não pegou, quem não usa média, né, não usa indicadores, sairia lá embaixo, ó, razão proporção 2,5 nessa região aí do índice, tá? As partes melhores aqui de se operar justamente foram das 11h30 até aqui onde bateu o alvo, né? Não foi lá longe, apesar de que aqui bateu na resistência. Então mais ou menos a 1 da tarde, tá? Das 11h30 a 1 da tarde e depois dessa região aqui em diante, ó, das 15 até às 16h55, tá? Próximo às 5 da tarde. Óbvio, né? Aqui a gente tem a questão da média de 200. Pô, quem aguentasse, né, ficar numa operação depois de uma sombra dessa, complicado, tá? Então, na verdade, a parte mais easy aqui, a parte mais fácil que teve, foi das 11h30 a 1h, tá? Depois, né, tanto o começo do dia como o final do dia aqui era complicado. Poderia pegar pontos? Poderia. Até vamos olhar aqui também no 1 minuto no começo do dia. No 1 minuto não tem muito o que fazer, né? Só porrada para baixo mesmo, tá? Só porrada para baixo mesmo. Tá legal? E é isto. Basicamente é isto. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da análise do índice, tá? Mini índice. Não esqueçam de se inscrever no canal. Domingo a gente tem encontro marcado 20h30 da noite para a gente observar justamente os padrões, tá? Lembrando que essa linha aqui foi colocada ontem, né? Se eu tivesse que adicionar aqui uma região para amanhã, eu observaria justamente esse fundo duplo que fez, tá? Esse fundo duplo ali que fez. Bateu o Fibonacci também, esqueci de comentar aqui. Ontem acho que eu comentei também sobre isso, né, na Fibo, ó.
Ó, bateu o primeiro alvo, tá? Nessa região aqui. Segundo alvo, beleza. E o último alvo, não, vamos botar na sombra, vamos botar no corpo lá, ó. Aqui, tá? Vou botar no corpo ali. Que aí bateu certinho nessa região. Então, para amanhã, vamos deixar essa região marcada aí. Vou excluir essa Fibonacci aqui. E já fica marcada essa regiãozinha ali. Ó, temos aquela região. Foi até praticamente aqui, tem alguns toques também, tá? Olha lá, ó, começo daquele dia, né? Foi uma região importante de fato, tá bem? Então, estas são as regiões para amanhã já também. 86.725, aquela região lá em cima, 88.185 também. Mais abaixo aqui a gente tem os 86.000, tá? 86.060. Beleza, galera? Então, até a próxima.